Bem, nessa lição 8 nós vamos falar dos tipos de fechaduras. Nós já falamos de chaves, nós sabemos hoje o que é uma chave Allen, tetra, qual a utilização dela, a aplicação, né, onde eu devo instalar esses tipos de fechadura com esses tipos de chave. Recebemos algumas dicas, aprendemos como montar o meu quadro, né, por numeração, que é o ideal, de forma crescente, numérica. Nós vimos também, tá certo, como identificar alguma chave que não tem a numeração ou traz uma numeração de outro fabricante. Agora nós vamos conhecer as fechaduras, tá certo? Quais são os tipos de fechaduras que existem no mercado. Você deve falar assim, nossa, se tem tanta chave Allen, tanta chave, né? Principalmente Allen e tetra, eu estou ferrado. Deve ter milhares de tipos de fechadura. Não existe. Tipo de fechadura só existe dois tipos. A de embutir e a de sobrepor. Tá certo? Não existe outros tipos. É de embutir e sobrepor. O que existe são tamanhos diferentes, tá certo? De fechadura, a gente vai ver isso aí, tá certo? E a utilização delas, tá certo? Então, existem vários fabricantes, modelos e tamanhos de fechadura. Os distribuidores possuem as fechaduras mais comuns, mas se desejar um distribuidor especializado no ramo em São Paulo, é a ACL. A ACL ela não vende chave, ela não vende mincha, ela não vende absolutamente nada que os distribuidores comuns vendem. Ela não vende programador, ela não vende mincha, não vende. O forte dessa empresa, ela é as fechaduras. Então lá você pode encontrar o Luiz, você pode encontrar uma outra pessoa, um profissional, e dizer, olha, eu precisaria de tal fechadura, com metragem, unificada, e aí você vai ter a assessoria desse pessoal para te ajudar. Para quem é de São Paulo, a ACL Distribuidora fica localizada na rua Capitão Salomão, 87. É uma rua que sai do Largo do Paissandu para a Praça do Correio. Quem é de São Paulo conhece bem isso aí. São especializados, tá bem? Bom, a primeira fechadura que nós vamos falar é chamada Allen. Allen porque a chave dela é a chave Allen, aquela que só tem segredo em um lado, tá certo? É a mais recomendada para uso na parte interna da residência, mas infelizmente algumas pessoas utilizam ela para entrada, tá certo? E isso é do ponto de vista de segurança, tá? O ideal aqui no portão era ter uma chave Allen ou uma chave tetra e duas travas para dificultar a entrada do sujeito se ele quiser invadir o local e utilizar uma mincha. Ele vai levar mais tempo. Se eu tenho câmera, grava com mais detalhes, eu posso pegar a imagem dele, eu posso pegar a cara dele, o rosto dele, por aí vai. Mas ele leva mais tempo para fazer isso. Pode ser que uma pessoa veja, ele está perdendo muito tempo. Mas, infelizmente, a Allen é a mais recomendada para uso interno da residência, mas ela é bastante usada em grandes números em entrada, pela questão do preço, das fechaduras tetra e multiponto, principalmente multiponto. Ela apresenta muita vulnerabilidade e poderá ser aberta com grampo, clipe e mincha caseiro. Possui dois tipos, a de embutir, que é esse modelo aqui, que nós usamos nas portas de madeira, e também, né, em alguns casos, até em porta de ferro, mas é raro, e a de sobrepor, que é mais utilizada em fechadura em portões, né, portões e porta de ferro. A de sobrepor. E a de embutir, mais usada em porta de madeira interna ou externa. Puxa, mas tem porta de madeira externa? Tem sim.
Você vai num condomínio de residência, eles não têm muro, eles não têm portões. Então, você entra na residência através da porta de madeira, tá certo? É lógico que é uma porta com espessura melhor, uma qualidade melhor, não são essas portas comuns que a gente usa internamente, tá certo? Mas são portas maciças, são portas piovante, né? Não são de dobradiça, mas sim de apoio, né? Tá bem? Aqui existem outros modelos, né? Essa daqui é uma de embutir de roletes, tá certo? O rolete é isso aqui, ó. Ela não tem aquela trava, ou melhor, desculpe, ela não tem a lingueta da maçaneta, tá bom? Aqui a lingueta da fechadura e aqui a lingueta da maçaneta. Ela não tem. Então aqui é uma fechadura que utiliza, é cara essa fechadura, não é uma fechadura barata, tá certo? E se você der uma olhadinha aqui, eu vou dar uma dica para você, ela usa o tipo de chave multiponto, tá bom? Muito bonita, muito segura, mas ela usa multiponto. Se perder a chave, ou se saiu com uma chave, perdeu, e as outras estão dentro da casa, não adiantou nada, tá certo? Esse aqui é um modelo de fechadura interna de porta de correios. Nós temos aqui na escola que chamam de bico de papagaio, tá certo? Fechadura, qual chave que é usada nessa fechadura? É uma chave Yali, tá bom? Aquela que você já é um expert. 8.2 na tetra. As mesmas fechaduras de sobrepor ou de embutir, só que utilizam a chave tetra, que foi considerada no início como a mais segura que a Yali, só que tem a Yali que só tem um segredo, essa daí possui 4 segredos diferentes. Usada mais nas portas ou portões de entrada, devido à oferta do mercado das minchas, tornou-se vulnerável. Tá certo? Por isso que nós utilizamos a fechadura e utilizamos 2 travas, né? Chamada travas tetra. Hoje as pessoas usam na entrada a fechadura tetra de embutir ou de sobrepor para aumentar a segurança, 2 travas. Então eles colocam 2, ou eles não. Isso quando se faz com um portão de ferro ou uma porta de ferro, eu tenho que pedir para o serralheiro deixar essas cavas lá para mim, para que eu possa colocar as travas, né? Senão não adianta. Eu vou chamar um serralheiro para ele cortar o meu portão, que não foi projetado para isso, e o batente é muito complicado. Então isso é uma coisa que deve ser decidida na hora que eu chamo o serralheiro e ele vai fazer a fechadura ou melhor, vai fazer o portão ou a porta para mim, tá certo? Não é o chaveiro que vai chegar lá com uma talhadeira para querer cortar uma porta de aço ou um portão de aço, ou uma porta de ferro ou um portão de ferro, tá bem? Então isso é muito importante. Aqui a mesma fechadura, tá? Aqui foi apresentada anteriormente Yali, rolete, e aqui ele tem, tá vendo aqui, a chave tetra. Aqui são aquelas travas de reforço, tá? Vocês estão lembrados? Eu posso colocar numa porta de madeira, aí sim, o chaveiro pode cortar isso aí com furadeira e com as ferramentas adequadas para isso, que nós vamos aprender ou conhecer essas ferramentas, né? Tá certo? Aqui é uma fechadura de embutir, aquele mesmo modelo de bico de papagaio, só que a chave não é Yali. A chave aqui é uma chave tetra, tá bom? É uma fechadura que não é recomendado colocar externamente, tá? O cara põe um pé de cabra, consegue atingir isso aqui, levanta essa lingueta ou estoura, né? Tá bem? Fechadura e trava de porta de aço, tá?
são para aquelas lojas que tem aquelas portas que são porta de aço, são portas que são enroladas, né? É muito comum, hoje em tudo quanto é lugar tem isso, no comércio em geral. Aqui estão as recomendadas, tá? Mais utilizada no comércio ou garagem, existem vários modelos e fabricantes. Procure usar as de melhores qualidade que lhe trará menos problema, tá certo? Isso já aconteceu comigo e acontece com outros chaveiros, de você ir atender porque o cliente perdeu a chave e ele precisa abrir a loja, ele precisa abrir o comércio. É uma atividade muito simples de fazer, mas nunca. É muito complexo, leva um certo tempo. Imagina, eu tenho um amigo meu que é chaveiro, ele abre isso aí em 5 minutos, tá bom. Mas para quem não tem experiência, ou pega uma fechadura, ou essa fechadura de piso ou chão, muito ruim, que tem que puxar essa lingueta, ele não resolve isso aí em 5 minutos, não. Porque ele tem que abrir a do piso e depois abrir as travas laterais, tá bom? É possível fazer isso, eu vou te falar da minha experiência. Essas fechaduras de piso, geralmente eu procuro não só tentar minchar, mas cortar o que a gente chama de pescoço. Você vai ver daqui a pouco. Tá certo? O pescoço é isso aqui, ó. Isso aqui está no chão. Isso aqui, ó. Está no chão. No chão chumbado. E isso é que faz com que a porta levante ou não. Tá certo? O que é que acontece com essa daqui? Eu fico tentando minchar e não consigo. E o cliente está no meu ouvido. Já abriu. Tá certo? Porque ele quer abrir o comércio dele. E eu fico tentando puxar essa lingueta e não consigo. Isso aqui, ó. Para poder, puxando isso, logicamente, eu levanto a porta. Porque é isso aqui que trava. Esse aqui, ó. É uma trava. Quando eu puxo a lingueta, logicamente, eu viro isso aqui e levanto a porta. Existem vários modelos. A maioria dos chaveiros, eles pegam uma esmerilhadeira e cortam isso aqui, ó. Chama de pescoço. Tá bem? Eu já fiz isso. Não é trabalhoso, mas você tem que conscientizar seu cliente que ele precisa comprar isso aqui. Ou você compra e você vende para ele ou coloca para ele, tá bom? Isso é muito simples, né? Cortou o pescoço aqui, vai ficar duas partes. A parte de cima e a parte de baixo que você tira, tá bem? Depois você compra só o pescoço, isso aqui, ó, tá? E coloca lá no lugar, desde que ele tenha a chave internamente, ele tenha cópias dentro da loja, porque se não tiver, nem pensar em querer fazer essa chave na lima, tá certo? O ideal, que a maioria dos chaveiros fazem, é trocar todas as fechaduras, principalmente a de chão, e se não tiver as chaves das laterais, também tem que trocar as laterais e a de piso e chão, tá bom? Então não recomendamos, conheço um cara que faz isso, um chaveiro muito experiente. Para quem está começando é difícil, para mim sempre foi uma dor de cabeça fazer isso. Aqui são algumas travas que é muito utilizado, que a gente chama de travas laterais ou travas centrais, tá bom? Aqui vem um arame até a porta, aqui vem outro arame até a porta. Aquela que nós mostramos aqui são o que nós chamamos de travas laterais. Essa lingueta entra na porta, ou melhor, entra no batente, e eu minchando aqui, eu recuo isso, eu consigo levantar a porta. Desde que não tenha essa de piso, né? Porque senão eu vou ter que minchar essas daqui e cortar essa cabeça, esse pescoço aqui, ó. Aí eu consigo levantar. Levantei. Aí eu vou para o meu chaveiro fazer uma chave tetra na lima. Nem pensar, cara, isso é muito difícil. Algumas dessas daqui, eles vendem o cilindro, mas
é muito complicado você tirar esse cilindro e ele não ficar travando, engasgando. O melhor, ideal, sugiro, é que você troque todo o kit. Abriu. Então, ele vai te pagar lá o que você negociou com ele para abrir. Em seguida, você vai dar um orçamento para trocar as laterais e a de chão. Ou trocar a central e a de chão. Tá bom? Não aconselho. Tem aquele tiozinho que trabalha 80 anos como chaveiro. Deixa ele fazer, tá certo? Porque você fazer chave na lima, eu já dei um curso na própria Gold de como abrir, ou melhor, como fazer uma chave tetra na lima. Nunca mais na minha vida, tá certo? Isso é loucura. Embora mais segura que a EALI, hoje é considerada vulnerável devido à quantidade de mincha e dicas de como abrir mostrada na internet. Lembrando que a segurança do local não cabe somente às fechaduras, nós já falamos anteriormente disso. Tá bem? Não esquecer que a segurança é câmeras, que a segurança é alarmes, sensores, né? Para disparar a central, para comunicar, mesmo que não use para disparo, que isso é até proibido hoje, dependendo do local, né? Você vai colocar, o cara tenta roubar às 3 horas da manhã, está todo mundo dormindo, e dispara a tua sirene, ou melhor, a sirene da porta lá que está ligada à central de alarme. Vai acordar toda a vizinhança, tá? Então não é recomendado fazer isso. O que é recomendado é que a tua central seja monitorada ou monitorizada, né? E ela envie mensagem ou alarme para você, não para o vizinho, tá bem? Então é algo que deve ser pensado, ser estudado, ser analisado, para não, né, correr o risco de os vizinhos fazerem uma queixa que você acordou ele 3 horas da manhã para dizer que tua loja está sendo roubada. Então, consulte uma pessoa mais experiente, ou melhor, procure no seu grupo, no seu instrutor, no seu orientador, para saber como é que você vai resolver esse problema. Mas não coloque em locais de residência, tá certo? Uma sirene para tocar 2 horas da manhã. E às vezes tocam, não é nem furto nem roubo. São movimento da porta e mexe com o sensor dispara. Mas isso é para um curso de centrais de alarme, tá bem? Bom, fechadura multiponto, nós já falamos a respeito disso. São fechaduras que têm, né, que é muito importante devido não ter mincha para abrir essas fechaduras, essas coisas, mas nós temos o grande problema dessas fechaduras. Se perder todas as chaves, eu vou ter que arrumar um jeito de abrir e não é tão amigável e aproveitável, né? Eu vou ter que brocar a fechadura, eu vou ter que tirar algumas coisas ou danificar a porta, tá certo? É preciso ter muito cuidado. Então ele fala aqui, por enquanto, muito segura. Por enquanto, por quê? Porque não existe mincha. Existem algumas minchas que os caras vendem e a gente sabe que não funciona. Mas algumas ainda têm preço alto. Não existe mincha no mercado para o chaveiro tentar abrir. Se perder a chave, só arrombando as portas ou brocando, né, a fechadura se conseguir. Fale isso para o seu cliente, se ele for comprar uma. Embora elas venham com um kit de 4 a 5 chaves de reserva. É aquilo que nós comentamos quando a gente estava falando de chave, tá certo? Que é aquilo que falamos anteriormente, né? Muito cuidado, porque você vende, um belo dia o chaveiro bate na tua porta e fala, meu amigo, perdi a chave ou as chaves estão lá dentro e eu não consigo abrir. Você pode ir lá para abrir para mim? Você vai dizer para ele, olha, sinto muito, mas não existe mincha para abrir esse tipo de fechadura e só arrombando a porta. Ele vai gostar muito, né? Uma porta que custou, né? Que custou uma boa grana,
né? R$ 2.500, 3.000 você falar que vai ter que arrombar a porta dele porque não existe micha. Ele vai dizer, você não me falou. Fechaduras elétricas. O chaveiro lida com isso, faz isso aí. Nós temos chaveiro, não são todos na totalidade, na maioria, mas alguns chaveiros conseguem fazer instalação de fechadura elétrica. Aí já começa a surgir outros componentes desse sistema que não é familiar para ele, tá? Ou para vocês, tá certo? Aqui está um esquema, tá certo? Um esquema do funcionamento de uma fechadura elétrica. Ah, mas eu queria saber como é que funciona, porque eu vou trabalhar com isso. Antes de você trabalhar com isso, é necessário fazer um curso de interfones, tá certo? Que engloba a instalação da fechadura elétrica. Nós temos esse curso na nossa plataforma, tá bom? Aqui está o interfone, que é o módulo externo. A pessoa aperta esse botãozinho aqui, logicamente vai tocar o monofone, onde a pessoa colocou. Se for uma residência, pode ser na sala, na cozinha, no quarto, vai de acordo com o interesse vai de acordo com a disponibilidade e o desejo do cliente, né? A fechadura elétrica está aqui ligada, tá bom? Eu não vou explicar como é que liga isso, porque, como já citei, tem um curso específico para isso. Tocou o interfone, aqui não dá para ver a imagem da pessoa, simplesmente não dá para ver uma foto, uma imagem, né? Pergunto quem é o fulano, o filho lá, mãe, abre aí, mãe. Aí ela vai e aperta esse botãozinho aqui, tá bem? E a fechadura é destravada. Lembrando, no módulo externo ele não destrava a fechadura, senão não teria segurança nenhuma. Tá certo? Quem destrava é a pessoa que atende, que identifica o que está tocando e ela que libera a fechadura. É muito simples de instalar isso, mas precisa ter conhecimento. Ah, precisa ser eletricista? Não, não precisa, desde que saiba fazer a ligação elétrica da fechadura elétrica, tá bom? Nossa escola, que eu acabei de falar, tem um excelente curso para instaladores de fechadura e interfone. Fechadura eletrônica é o que se chama de avanço tecnológico, né, da fechadura elétrica. Ah, então não usa mais fechadura elétrica. Não falei isso. Fechadura elétrica continua porque ela tem a função dela específica. Bom, a fechadura eletrônica, e hoje a fechadura elétrica, hoje os interfones, hoje eles têm também como ler essas tags aqui, esses cartãozinhos, tá bom? Existem muitos interfones que tem como você digitar a senha no módulozinho, tá legal? Nós não vamos falar sobre isso, tá, pessoal? Nosso curso não é isso. Isso aí nós estamos mostrando as fechadura interna, eletrônica interna e externa, elas têm os locais para ser colocado. Ela é muito usada em escritórios, condomínios de alto padrão, internamente, tá certo? Condomínio de residência, tá bom? Eu já instalei uma dessa no condomínio de residência, tá? Ah, mas aí eu não preciso da fechadura. Você pode até precisar, mas lembre-se, se você fechou com uma fechadura tetra ou multiponto e aqui você digitar o código, a porta não vai abrir, tá certo? Porque tem a fechadura mecânica. Nesse local onde nós instalamos, existia o quê? Só a fechadura eletrônica, tá bom? A pessoa usava um tag, aproximava, a porta abria, beleza? Não tinha combinação de fechadura mecânica com fechadura eletrônica, porque aí não tem muito sentido também, concorda? Você perdeu a fechadura ou a chave, não adianta você ter a eletrônica, ela não vai abrir. Ah, mas espera aí, aqui tem uma maçaneta e aqui tem aqui é uma trava, aqui é o batente e tal. Existe, pessoal,
Então aqui você pode utilizar uma senha para abrir ou um tag, um cartão para abrir, tá bom? A diferença da externa para a interna é que essa daqui é mais reforçada, não tem problema de umidade, é muito bem selada aqui. Já essa aqui é para uso interno. Como uso interno? Eu posso usar no meu apartamento, tá legal? Eu tenho toda a estrutura do condomínio, toda a estrutura de segurança do condomínio, e eu abro só a porta do meu apartamento. A mesma coisa eu posso fazer com o módulo externo aqui, ó, esse tipo de fechadura eletrônica, num condomínio de residência. Chego lá na minha residência, encosto meu tag e ele abre. Ah, mas isso não é vulnerável, não pode me trazer problema de pessoas invadir, é aquilo que nós falamos, tá? Não posso confiar só num recurso, eu posso ter outro recurso. Condomínios, geralmente, eles têm todo um sistema de câmeras, tá certo? De alarmes, por aí vai. Então aqui ele está falando, indicado em escritório, residência, empresa, vulnerabilidade, uso das senhas e tag por outras pessoas. Eu posso perder o tag, a pessoa pegar e abrir. Eu posso digitar uma senha 1, 2, 3, 4, que não é permitido, nem sugerido, e a pessoa ir lá digitar a senha que ela conseguiu ler, memorizar, ir lá e abrir a minha casa e abrir o meu apartamento. Tem essa vulnerabilidade. Outro detalhe aqui é muito importante, se esquecer a senha cadastrada, ou perder o tag, ou der um pane, ou uma pane, né? Na placa dessa fechadura, eu tenho que fazer a abertura cortando a porta ou batente, tá certo? Não existe um recurso para isso. Outra coisa, a bateria, isso como é a bateria, não existe instalação de fiação. Se essa bateria descarregar, eu tenho que saber como abrir utilizando outro recurso, sem um arrombamento, né? Tem algumas que permitem que eu use uma bateria de 12 volts para abrir. Sistemas de acesso é usado esse tipo, é mais usado em pousadas, empresas e condomínio. Aqui a gente vai vendo alguns, tá? Não estou dizendo que vocês devam trabalhar com isso, mas para conhecimento do chaveiro é importante. Aqui é muito usado em hotéis, tá? Aquele sistema de radiofrequência. Eu venho com um cartão, aproximo, eu já me hospedei, talvez vocês aí, ou várias pessoas já se hospedou, em hotéis que utilizam o cartão. Você vai fazer o check-in, o cara no lugar, o recepcionista ou a recepcionista que vai te dar, ele não vai te fornecer uma chave para abrir, mas sim um cartão que a gente chama de cartão de proximidade. Tá bom? Beleza? Beleza. Ah, mas eu também já me hospedei, e vocês também devem ter se hospedado, né? Em hotéis ou empresas, ou seja lá o que for, pode ser num hotel, mas pode ser numa empresa, que utiliza a biometria, tá certo? O que é a biometria? A leitura das impressões digitais. Beleza? Tudo bem? Então, vulnerabilidade desse aqui é baixíssima. E a vulnerabilidade desse aqui pode ser considerado média, tá bom? Aqui eu posso perder o cartão, eu posso estar no hotel, vou lá para o piano bar, tomar meu uísque ou beber minha cerveja, esqueci meu cartão, o cara viu, pegou, ele vai lá, enquanto eu dou uma saída, vou lá fora e tal, ele sobe lá e abre o meu apartamento e me rouba, tá bom? Então aqui é vulnerável. Aqui não, aqui é baixíssima a vulnerabilidade, porque o cara não vai cortar meu dedo, né? E levar lá para abrir o apartamento, ou o local que ele queira abrir. Tudo bem? Tudo bem. Então a vulnerabilidade é baixíssima. Também já entrei em empresas, isso aqui tem um processo um pouco demorado no caso do motel para o check-in. Eu fiz um projeto uma vez para um hotel e ele pediu, eu quero biometria, tá certo? Porque aí é muito mais seguro. Eu falei, eu concordo com você, só que tem um problema, tá certo?
O check-in demora um pouco, porque eu preciso gravar as digitais. Isso naquela época, viu, pessoal? Hoje a pessoa faz o check-in, ele põe o dedo do cidadão lá, é 2 palitos. E são e você pode cadastrar outros, né? Outros dedos, né? Vamos dizer assim. Eu posso dizer, ó, esse aqui é o que abre. Esse outro aqui é se você tiver algum problema. Por exemplo, que a gente chama de... Pode-se cadastrar o dedo indicando pânico, tá certo? Eu estou sendo coagido a abrir o meu apartamento por um cara que, tá certo, com uma arma, alguma coisa. Eu posso indicar. Isso é muito usado em condomínios, tá? Eu morei em um que existia o cadastramento da biometria, o dedo para abertura, o dedo e o dedo de pânico, tá? Beleza? Isso pode ser recomendado, funcionando. E aqui vem o top, né? Que a gente chama. Não é o top de se ferrar, não. É o top mesmo. Que é o mais seguro de todos, tá? Que é um sistema que você coloca o dedão, o dedo, para fazer a abertura, a leitura, né? Para abrir o portão do condomínio, tá? E você não sabe mais, você já tinha cadastrado. Você deve saber porque você cadastrou. Você cadastra a biometria associado à leitura do teu rosto, da tua face. Tá legal? Alguns são muito sofisticados, que chega a ler a íris, né? Do nosso, por incrível que pareça, mas são muito sofisticados. Além de ler a biometria do meu dedo de abertura, padrão, normal, tá? Eu posso estar entrando com um cara que ele está escondido no porta-mala, tá certo? Ou está atrás com um revólver e no lugar de pôr o dedo de abertura, que é a abertura normal, eu coloco o dedo de pânico. Tá? Isso acontece. Onde é que tem esses sistemas aqui? Em condomínios muito sofisticados, que exige isso, que os donos têm condições de pagar por isso, tá certo? Ou em instituições do governo, ou qualquer empresa, por exemplo, para descer até o cofre de um banco, eu tenho que ter um sistema desse, tá legal? Por exemplo, um condomínio muito sofisticado, que o dono não está preocupado em pagar, tá certo? E eles botam um sistema desse. Em outros locais, empresas, bancos, financeira, em locais que requer esse tipo de tecnologia. E outra coisa, hoje os preços desses produtos foram diminuindo, que hoje está ao alcance de condomínios que não é só de ricos, né? Mas também de pessoas de classe média alta e por aí vai. Existe no mercado vários fornecedores desse equipamento e alguns importados. A maioria deles são importados. Ah, você fala, não, mas espera aí. A Intelbras tem um sistema desse, ela é nacional, ela importa a tecnologia, tá? Era isso que eu queria lhe falar. Quem devem, né, como é que deva ser adquirido se o fornecedor, o que a gente está falando aqui é o seguinte, esses equipamentos são importados. Existem aqueles que vêm da China, que nós não recomendamos, porque você não vai ter suporte nem peça de reposição. É isso que ele quis dizer. Tá certo? Que devam ser adquiridos se o fornecedor local tiver estrutura de suporte, troca e manutenção. Nem pensar comprar um equipamento sofisticado desse do AliExpress. Tá certo? Se pifar, você fica na mão. Tá certo? Não existe suporte, não existe peça de substituição. Esses produtos são colocados, por isso que ele coloca aqui, ó, que devam ser adquiridos se o fornecedor local tiver estrutura de suporte, troca e manutenção. Então, eu vou comprar de uma empresa que ela tem estrutura de suporte, troca e manutenção. Não precisa ser técnico em elétrica para instalar o eletrônica, para instalar essas fechaduras. Precisa de ligação elétrica, fase neutro, para as elétricas, e as eletrônicas, na maioria, usam bateria. Não estou me referindo a esse tipo aqui, isso aqui é ligação elétrica, tá bom?
Então, pessoal, vamos fazer agora uma tal de checando o conhecimento, como nós fizemos com a chave, tá bom? Qual tipo de fechadura você recomendaria para seu cliente colocar na entrada? Nós estamos nos referindo às fechaduras, não é elétrica, eletrônica, não é isso. Todas as fechaduras, tá bom? Desde a chave Alli, tetra, tá bom? Multiponto, Gorge, por aí vai. Ou até eletrônica, tá? Beleza? Qual tipo de fechadura você recomendaria para o seu cliente? Ele não colocou eletrônica aqui, pessoal, nem elétrica, porque aquilo que nós mostramos foi só para levar o conhecimento de vocês que existem essas alternativas, mas o curso não tem esse objetivo, tá bom? Nós voltamos para o nosso pé no chão, ou o nosso arroz com feijão, né? Na entrada, então o cliente vai lá e diz, olha, eu preciso colocar uma fechadura na entrada, qual que você recomendaria? Ele pode perguntar isso para o chaveiro e o chaveiro diz, olha, porque tem algumas chaves que elas são vulneráveis, ele sabe disso, é isso que ele está falando. IALI um segredo, essa é IALI comum, tá? IALI duplo segredo, isso não existe em fechadura de residência, tá? Isso é automotivo. A tetra, residencial. Tá bom? Pantográfica, é automotiva, né? Não vou pôr uma chave pantográfica numa fechadura de um portão. Multiponto, Gorge, não dá, né, gente? Gorge é da vovó, tá certo? Você lembra daquela chavinha da vovó? Se o cara consegue minchar uma fechadura IALI tetra, imagina se ele não consegue abrir uma Gorge, hein? Então, qual que vocês sugeririam para colocar na entrada de uma casa, tá certo? De um condomínio, certo? De um comércio. Qual que vocês? Pantográfica, nem pensar, né? Esse é automotivo, né? Gorge e idem. Vamos por eliminação. Multiponto. Não esqueçam que ela é segura, mas eu preciso avisar para o meu cliente o risco que tem se ele perder toda a chave. Ah, mas ele tem 5 chaves. Bom, não adianta nada se ele andar com uma e guardar 4 dentro da casa ou dentro do comércio. Ele teria que ter uma na casa da tia, na casa da mãe, na casa de não sei de quem, para ele poder recorrer a ela. Aí sim vale a pena, tá bom? Poderia ser multiponto. Ah, mas eu fui ver, meu cliente achou muito caro. Manda para uma tetra. Com duas travas tetra, tá bom? Ah, mas meu portão é de ferro, eu não previ isso. Aí, às vezes, sai muito mais caro você contratar, ou ele contratar, um serralheiro para ir lá cortar o portão. E, às vezes, vai ter que tirar o batente. Aí, já viu, é um custo muito alto. Ele não previu isso aqui, tá bom? Mas fica entre tetra e multiponto. Beleza? Ah, mas o portão da tua casa é IALI um segredo? Tudo bem, depende, tá? Tá bom? Depende do local. Vamos agora, nós já resolvemos o problema da entrada. E nas portas internas? Isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí você vai matar a pau, como diz, né? Ah, eu vou colocar IALI duplo segredo. Não, gente, IALI duplo segredo é uma chave automotiva. Isso é pegadinha. Pantográfica, automotiva, né? Multiponto, eu vou colocar no quarto, no banheiro, uma chave multiponto, tá louco, tá certo? Pode ser Gorge, tem algumas fechaduras que eles vendem com a fechadura Gorge, inclusive tem uma que fez um oba-oba danado, depois o pessoal teve enorme dificuldade. É aquela que ela não tem cilindro externo, ela só tem cilindro interno. A pessoa entra no banheiro e vira a chave e fecha. Isso aqui, para idoso, para pessoas que têm problema de doença, de desmaio, isso é um horror, tá certo? Então a gente não aconselha. No começo foi uma puta legal, foi uma novidade, e depois se tornou um grande problema. Pessoas caíam dentro do banheiro, desmaiavam e tinha que arrombar a porta, porque ela só tinha a Gorge por dentro, ou a IALI por dentro. Tá certo?
Então, resumindo, qual você sugere? Isso aqui, ó. Tá bom? IALI um segredo. Beleza? Bem, porta ali, isso eu vou colocar do quarto, da sala, se sala não tem mais quarto, banheiro, eu coloco essa IALI um segredo. Beleza? Beleza. Em loja ou comércio, qual seria o ideal? Vamos nos apressar um pouquinho, porque eu já tenho prática, já tenho conhecimento, então não vou ficar explicando pantográfico. O ideal seria multiponto ou tetra, tá bom? E há um segredo, é perigoso, é vulnerável, tá? Lembrando que eu coloco a tetra, no caso de loja e comércio, eu uso aquelas travas laterais, de centro, por aí vai. Uma perguntinha aqui, que você, depois dessa, você vai tomar água. O cadeado é mais seguro que uma fechadura? Qual seria a resposta? Se você respondeu sim, você errou. Tá bom? Cadeado não é mais seguro que uma fechadura. Tá legal? Cadeado, você vai ver nas lições posterior, que é fácil de estourar eles com uma martelada, abrir eles com 2 chaves sem fazer barulho, 2 chaves de boca. Então, esquece que cadeado é mais seguro que uma fechadura. Talvez você esteja perguntando para mim, pô, mas é claro que não, tá certo? Claro que o cadeado é mais seguro que uma fechadura. Claro que não, mas tem pessoas que acham que sim, tá bom? Onde utiliza as fechaduras eletrônicas? Não vou levar muito tempo com isso, porque nós já falamos a respeito disso, tá bom? Em residência, escritório, empresa, os 3, tá certo? E os videofones? Eu sei lá o que é isso, você nem falou dos videofones. Videofones são interfones que tem lá dentro não um monofone só. Ele tem um vídeo. Eu consigo ver a imagem da pessoa que está tocando lá fora. Só isso, não vou explicar mais nada. Tá bom? Porque não é o objetivo do nosso curso. Onde é que eu utilizo? Residência, eu utilizo qualquer um deles. Posso utilizar em residência, condomínio, escritório, empresa. Eu uso onde é mais conveniente o meu cliente deseja ou quer que instale. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar de componente de fechadura. Lembrando que isso aqui não é para decorar, tá bom? Tudo bem? Até a próxima lição.